Vamos conhecer um pouco a história da Bíblia? Eu sou o ancião irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. E a nossa igreja está iniciando uma série de estudo bíblico, conhecendo personagens até chegar na escatologia, de saber quando será o fim. Vamos começar pelos apóstolos. Estamos fazendo então a narração dos 12 discípulos de Jesus, que se tornou apóstolo na Bíblia Sagrada. Para conhecer os 12 apóstolos da Bíblia Sagrada é muito fácil. Vamos começar simplificando. 2 Simão, o Simão Pedro, filho de Jonas, Pedro, que era irmão de André, e também o Simão Cananeu, que é pai de Judas Iscariotes, que foi um discípulo também. 2 Tiago, o Tiago maior e o Tiago menor, o filho de Alfeu e os filhos de Zebedeu. 2 Judas, o Judas Tadeu Lebeu e o Judas Iscariotes, o que traiu. Então agora vem Dídimo, que é Tomé, também vem André, Bartolomeu, Filipe, que é um dos 7 diáconos da Bíblia, João, filho do amor, e agora Mateus, Levi Mateus. Esses são os 12 homens que eram discípulos do Senhor Jesus, que se tornou então apóstolo. Agora nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo, o seu nome era Saulo. Cristo mudou o teu nome, mas em espírito apareceu a ele. O apóstolo Paulo não era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Também não andou com o Senhor e perseguiu a igreja de Cristo, os discípulos e os apóstolos. Porém, foi formado aos pés de Gamaliel, que era chefe entre os fariseus na igreja primitiva. Esses fariseus eram a favor da lei e também dos livros santos mosaicos, e não era favorável ao Evangelho de Jesus Cristo. Não gostava de nada que falasse de Jesus Cristo. Vamos começar então a história e a biografia do apóstolo São Paulo, ou melhor, Paulo. O apóstolo Paulo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Ele é autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu Romanos, 1 e 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo, Tito e Filemon. Essas 13 cartas são conhecidas por epístola paulinas. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo, o perseguidor, aquele que perseguia os discípulos de Jesus Cristo.
nos arredores de Jerusalém. Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Sicília, hoje uma região da Turquia. Podemos então dizer que o apóstolo Paulo era turco. No ano 5º da era cristã, Tarso era um próspero centro mercantil. Significa centro de comércio intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios da cidade romana. O apóstolo Paulo tem a sua origem em Galiléia, do norte da Palestina. A primeira língua que ele aprendeu foi o aramaico, que conhecia muito bem. Possuía o título também de cidadão romano, e isso fez muitas defesas quando ele foi preso. Quanto aos açoites, por também ter categoria romana, muitos tinham medo de te açoitar ao mexer com um romano. Tinha duas nacionalidades, uma como judeu e a outra como romano. E ele tinha orgulho de dizer que era um judeu fariseu e tinha dois nomes, um nome Saulo em judaico e Paulo em grego. O nascer recebeu o nome de Saulo, do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo. Depois da conversão e do batismo, Saulo passou os primeiros anos da vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola dos sinagogas. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Saulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado à cidade de Jerusalém, onde deveria familiarizar mais profundamente com a região e também as culturas hebraicas. Em Jerusalém, ele estudou no Templo de Salomão, reedificando e embelezado por Herodes Agripa, que na época era governador da Palestina. Saulo, que outrora se tornaria Paulo, era membro da seita ortodoxa dos fariseus, como o seu pai também era. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino influente e renomado. Além da Bíblia, Saulo estudou a lei oral, um conjunto de tradição que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino também, na mais ortodoxa da seita judaica. Quando Saulo terminou os estudos, ia voltando a Tarso para terminar os seus trabalhos junto ao seu pai, que era fazer tendas.
No ano 26 ao ano 30, o cristianismo estava muito propagado e anunciado. A história de Jesus Cristo estava à flor da pele. Todos estavam falando naquela época sobre a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Tinha ressurgido dos mortos. Então o cristianismo cresceu muito. Na época ocorreu os grandes eventos do cristianismo, desde o ano 26. Entre 28 e 30, detém-se a sua morte e ressurreição. Quando Saulo chegou a Jerusalém, no ano de 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. Lembrando que pelas histórias, Jesus nasceu no ano 4 AC e morreu no ano 27 ao 30 DC. Então, pelas histórias, narra que Paulo, que era Saulo, nasceu na Turquia no ano 10 DC, depois de Cristo. Fazendo nós entendermos que, quando Jesus foi crucificado, o apóstolo Paulo já era um rapaz. Aproximadamente ele tinha 20 anos de idade. Mas por ele ser um homem fanático à seita religiosa dos fariseus, ele não conheceu a Jesus. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Tornou-se a perseguição dos primeiros da comunidade cristã e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. Ao caminho de Damasco, Saulo teve uma visão de uma luz incandeante e ouviu uma voz, que era Jesus Cristo, que lhe indagava sobre a perseguição, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? No mesmo instante, ficou cego durante 3 dias, entregou-se às orações. Quem é, Senhor? Quem é? Eu não consigo ver. Porém, o Senhor disse: Sou eu, Jesus, o Filho de Deus, a quanto tu persegues. Jesus Cristo então aparece até Ananias e diz: Vai até Saulo, pois ele está convertido ao cristianismo. Faça o batismo dele, imponha as mãos sobre a cabeça dele e ele voltará a enxergar. Impressionado com o ocorrido, foi batizado o apóstolo Paulo e convertido ao cristianismo. Alguns estudiosos dizem que esse batismo ocorreu na capela da Palestina, em Palermo. Saulo, ao ser batizado por Ananias, depois ficou há 3 anos afastado de todos para reconstruir os teus pensamentos e agora inicia sua história das missões do cristianismo.
No ano de 44, após pregar durante 3 anos em Tarso, segue para Antioquia, capital da província da Síria. Então, a terceira cidade do império, logo após, segue para Roma e Alexandria. Nessa cidade tem o início a sua missão entre os gentios. Foi na cidade que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Entre o ano de 49 a 53, Paulo realiza sua segunda viagem missionária. Entre outras cidades, vai a Macedônia e a Caia, Filipos, Atenas e Corintos. No ano de 50 a 52, permanece em Corinto. Durante 18 meses e funda ali uma igreja, comunidade cristã formada por pessoas de camada mais modesta da população. A primeira carta que o apóstolo manda aos Coríntios foi escrito em Éfeso, provavelmente no ano de 56, com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Jesus Cristo. Consequentemente, o ano de 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a lei e, além de ter introduzido um gentil no templo, foi então preso e enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César. Mas um naufrágio interrompe esta viagem. O apóstolo Paulo consegue permissão para ficar na prisão domiciliar. Do ano de 58 até o ano de 62, o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas, e assim escreve também para a igreja de Corintos. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1 e 2. Paulo escreveu as suas epístolas, das quais 13 conseguiram, do ano de 58 ao ano de 62, que seria 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo, Filemão e Hebreus. Lembrando que nós não podemos afirmar se realmente Paulo escreveu aos Hebreus, porque outros estudiosos dizem que quem escreveu aos Hebreus foi Lucas, o evangelista. Mas vamos deixar em aberto. Nas epístolas, Paulo trata da organização da Igreja de Cristo, sobre a Bíblia e a sua doutrina. As epístolas seguem-se ao Evangelho e aos Atos dos Apóstolos. No ano de 64, após o incêndio em Roma que recaiu sobre os cristãos, Paulo, apóstolo, foi novamente preso e levado para os arredores
de Roma, quando em 67 ele foi decapitado.